É uma manchete que você realmente não acreditaria ser possível. Bem no meio da Europa, um membro da OTAN agora ameaça abertamente outro membro da OTAN com guerra. Há poucos dias, Ankara alertou sobre uma escalada militar no Mar Egeu, como resposta direta à aliança de segurança mais estreita entre Grécia, Chipre e Israel. Uma ameaça que faz soar o alarme nas capitais europeias, porque a Turquia mostrou, nas últimas semanas, o quanto leva a sério essa ameaça. No início de abril, o exército turco realizou uma de suas maiores manobras de todos os tempos, Mavi Vatan 2026 em português, Pátria Azul. Cerca de 120 navios, 50 aviões e aproximadamente 15 mil soldados ao mesmo tempo no Mar Negro, no Egeu e no leste do Mediterrâneo. Do navio de assalto anfíbio Anadolu, drones Bayraktar foram lançados, drones marítimos kamikaze usados pela primeira vez com munição real, e no último dia, mísseis guiados e torpedos disparados no Golfo de Antalya. O nome dos exercícios é especialmente preocupante. A Turquia está ensaiando uma guerra por ilhas e áreas marítimas que ela própria declarou parte de sua pátria marítima, mas que em grande parte pertencem à Grécia. Ao mesmo tempo, Ankara estacionou pela primeira vez 6 caças F-16 e um sistema de defesa aérea no norte de Chipre controlado pelos turcos. Atenas respondeu com palavras duras e instalou uma bateria Patriot na ilha de Carpathos, no centro do Mar Egeu Oriental. O governo turco declarou de imediato violação do Tratado de Lausanne e reservou-se o direito de retaliar. Agora, seguem ameaças abertas de guerra. É uma espiral de escalada que atinge a Europa em sua fase mais turbulenta, alimentada pela política insana de Trump. Grécia e Chipre, países da União Europeia, agora se veem numa posição sobre o qual alertavam há décadas. Como fronteira externa da União Europeia, diante da qual um vizinho autoritário ameaça abertamente com força militar, enquanto o Oriente Médio está em turbulência. O que está acontecendo agora entre Ankara e Atenas? O que está por trás dessa doutrina misteriosa chamada Pátria Azul? Por que o conflito está escalando justamente agora? Como a União Europeia reage e qual o papel da nova aliança com Israel? E quão real é o perigo de um confronto militar de fato? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Sei como esse tema é polêmico entre gregos e turcos. Peço que os comentários sejam objetivos e analisarei a situação de forma neutra. Então, o que está por trás disso? Tudo remonta ao Tratado de Lausanne, de 1923. Após a dissolução do Império Otomano, o tratado definiu as fronteiras atuais, dando à Grécia a maioria das ilhas do leste do Mar Egeu. Algumas dessas ilhas ficam a apenas alguns quilômetros da costa turca. Castellorizo, por exemplo, é uma pequena ilha grega que está a apenas 2 quilômetros do continente turco. Essa realidade geográfica torna o conflito complicado. Segundo o direito internacional do mar, toda ilha habitada tem direito a águas territoriais e zona econômica exclusiva. Se a Grécia ampliasse suas águas territoriais para 12 milhas náuticas, conforme a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, o Mar Egeu seria quase um mar interior grego. Exatamente por isso, a Grande Assembleia Nacional da Turquia já declarou em 1995 que tal ampliação seria motivo de guerra, e essa ameaça de casus belli não foi retirada até hoje. Apesar de ambos serem parceiros da OTAN, a famosa crise de Imia, em janeiro de 96, mostrou como essa disputa pode se acirrar a qualquer momento. Na época, forças especiais turcas ocuparam, em uma ação noturna, um pequeno grupo de ilhas desabitadas no leste do Egeu. Um helicóptero da marinha grega caiu e 3 soldados morreram. Só uma intervenção direta dos Estados Unidos sob Bill Clinton impediu na época um confronto militar aberto. Naquela época, a OTAN precisou impedir 2 membros de se atacarem. E a partir dos anos 2000, o conflito começou a entrar em uma nova fase, com uma carga ideológica que alterou profundamente a natureza da disputa. Por trás das atuais reivindicações turcas, há um conceito elaborado, que vai além de um exercício militar e representa uma visão política. Essa doutrina foi desenvolvida já em 2006 pelo almirante Cengirdeniz. Ela se chama Mavi Vatan, a Pátria Azul, e descreve uma reivindicação máxima turca, que nos últimos anos se tornou a linha oficial sob Erdogan. A mensagem central: a Turquia reivindica um total de cerca de 462 mil quilômetros quadrados de áreas marítimas, no Mar Negro, no Egeu e no leste do Mediterrâneo. Se Ankara realmente impusesse essas reivindicações, o Mar Egeu até a costa leste de Creta seria zona econômica turca e as ilhas gregas virariam enclaves pelo direito internacional. Ou seja, elas continuariam sendo território grego, mas o mar ao redor delas pertenceria então a Ankara. Uma ideia que, para Atenas, é um verdadeiro pesadelo e que também causa muita preocupação em Bruxelas. É importante entender aqui, a Turquia nunca assinou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. Com isso, Ankara simplesmente não reconhece a base legal na qual a Grécia fundamenta suas reivindicações.
Já o lado turco defende que pequenas ilhas não têm direito a uma plataforma continental completa. Um ponto que, no entanto, é altamente controverso do ponto de vista do direito internacional e praticamente não encontra apoio internacional, mas a dimensão econômica se tornou cada vez mais importante nos últimos anos. No leste do Mediterrâneo, grandes reservas de gás natural foram descobertas, especialmente perto de Chipre. No entanto, a Turquia se viu excluída de uma aliança formada por Grécia, Chipre, Egito e Israel, que organizaram juntos a exploração. Ankara respondeu enviando navios de perfuração para áreas reivindicadas por Atenas e Nicósia e, em 2019, assinou um polêmico acordo de delimitação marítima com o governo de transição da Líbia. No início de 2026, vemos uma cadeia de eventos que se intensificam, afetando principalmente o turismo, pois mais pessoas estão cancelando as férias de verão na região. Para muitos, este ano pode ser de férias em casa, como sugere o lema da Holly. Holly apresenta agora sabores deliciosos de coquetéis, com uma oferta excelente para o Starter Set Deluxe pelo meu link. Assim, vocês ganham 57 porções de Holly, ideal para provar os best-sellers de chá gelado, hidratação, milkshakes e energia. Cada porção custa menos de 80 centavos, sendo mais barata que energéticos convencionais. Não tem açúcar e possui muitas vitaminas, eletrólitos e fibras. Com mais de 25 sabores, há opções para todos, comprovado pela nota de 4,6 de 5 estrelas no Trustpilot. Com o retorno dos Holly Cocktails, na compra do Starter Set Deluxe, você recebe uma caixa de mix de coquetéis grátis. Meu sabor favorito é o Mojito Macron, mas também gosto do Capibara Colada e do Daiquiri Dolphin. Se pensam em experimentar a Holly, agora é o melhor momento. Usando meu código CleverCamel, vocês ganham mais 10% de desconto. Aproveitem a promoção e garantam uma caixa de mix de coquetéis grátis. Já em fevereiro, o primeiro-ministro grego Mitsotakis e o presidente Erdogan se encontraram em Ankara, oficialmente para aliviar as tensões, mas em vez disso, tudo acabou piorando. Antes disso, houve uma tragédia com um barco de imigrantes próximo à ilha de Chios. Durante as operações de busca e resgate, Atenas rapidamente emitiu um alerta internacional de espaço aéreo, chamado NOTAM. Ankara respondeu prontamente com um comunicado e reivindicou a jurisdição para si. Assim, uma emergência humanitária virou uma troca de golpes diplomáticos em poucas horas. E em março seguiu-se então o episódio de Carpatos. Após o ataque de drones vindo do Irã à base aérea britânica de Akrotiri, no Chipre, a Grécia deslocou uma bateria de defesa antiaérea Patriot para a ilha de Carpatos, no leste do Mar Egeu. Do ponto de vista grego, uma medida puramente defensiva diante da escalada da guerra no Oriente Médio. Do ponto de vista turco, porém, uma violação de tratado. Carpatos está desmilitarizada desde os tratados de 1923 e 1947. O Ministério da Defesa turco declarou que se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias, o que em diplomacia é uma ameaça aberta. E praticamente ao mesmo tempo, Ankara deu mais um passo. Um destacamento oficial de 6 caças F-16 e um sistema de defesa aérea no norte turco de Chipre. Pela primeira vez em mais de 25 anos, caças turcos estão estacionados permanentemente em Chipre. O sul de Chipre, ou seja, a República de Chipre, como membro da UE, protestou imediatamente, e Bruxelas condenou a medida, mas sem consequências práticas. No início de abril, ocorreu o grande exercício Mavi Vatan, maior demonstração da marinha turca até agora, com foco em novos sistemas de armas de produção própria. Mensagem simbólica: a Turquia, se necessário, possui doutrina e equipamento militar para impor suas reivindicações marítimas. E, ao mesmo tempo, ela depende cada vez menos de fornecimentos de armas do Ocidente. E, de fato, a situação agora está provavelmente tão tensa quanto não esteve desde a invasão de Chipre, pois agora vários fatores se juntam ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, Trump. Durante décadas, os Estados Unidos foram a potência que mantinha a ordem no Mediterrâneo. Em cada escalada entre Atenas e Ankara, Washington intervinha, como aconteceu em 1996 na crise de Ímia, mas sob Trump, essas garantias de segurança parecem cada vez mais frágeis. Quando a cláusula de defesa mútua da OTAN é publicamente questionada, isso altera todo o cálculo. Também para Erdogan. Em segundo lugar, é claro, a guerra no Oriente Médio. Os conflitos militares em torno do Irã, Líbano e Gaza militarizaram toda a região. As relações da Turquia com Israel estão em um ponto historicamente baixo, e o ministro das Relações Exteriores, Fidan, chegou a alertar sobre uma possível guerra aberta entre a Turquia e Israel. E em terceiro lugar, temos ainda a situação política interna na Turquia. Erdogan continua sob pressão econômica, a inflação permanece alta e a lira está enfraquecida. A confrontação na política externa já foi, no passado, um método comprovado para ele encobrir problemas internos e mobilizar eleitores nacionalistas. Por isso, Atenas iniciou seu maior programa de rearmamento de sua história recente. O país adquiriu 18 caças Rafale da França, encomendou 3 fragatas modernas FDI e, em 2021, assinou uma parceria abrangente de defesa com Paris.
Agora, a isso se somam sistemas israelenses, lançadores de foguetes, defesa antidrone e tecnologia de reconhecimento. Atenas está construindo algo como um segundo eixo de segurança, que não depende mais exclusivamente de Washington. Nos últimos meses, formou-se uma aliança permanente de segurança entre Grécia, Chipre e Israel, reforçada pela cooperação em defesa com a França. Isso, porém, gera um dilema para a União Europeia. Grécia e Chipre, membros da União Europeia e parte da fronteira externa, são parceiros confiáveis há décadas. Por outro lado, a Turquia, apesar das tensões, é ator estratégico, membro da OTAN, país-chave na questão migratória e ponte para o Oriente Médio. Um confronto direto com Ankara dificilmente está na lista de desejos de alguém em Bruxelas, mas como as coisas realmente vão evoluir agora, é difícil prever. Vimos recentemente como a geopolítica pode mudar rapidamente e como a OTAN está enfraquecida desde o segundo mandato de Trump. Mesmo assim, uma guerra aberta seria arriscada demais para a Turquia. Uma opção mais provável seria um cenário em que a pressão fosse aumentada gradualmente. Ou seja, mais violações do espaço aéreo, navios de perfuração em águas disputadas e provocações em torno de ilhas desabitadas. O objetivo não seria a conquista militar, mas sim a erosão política das posições gregas e europeias, confiando que Bruxelas e Washington recuariam em caso de crise. Por isso, a Grécia agora fortalece suas alianças com novos parceiros. Pois uma coisa é certa, o Mar Egeu voltou a ser um ponto crítico da política de segurança europeia em 2026. O que antes era visto como questão bilateral entre dois membros da OTAN, tornou-se um tema que impacta diretamente a UE e sua soberania estratégica. Tudo isso foi causado pela nova política de grandes potências da Casa Branca. E vocês, o que acham? Como isso pode continuar e como a UE deve reagir? Comentem aí. Aproveitem para conferir a Holly e garantir sua caixa mista de coquetéis grátis. E se vocês também têm interesse em saber por que agora a Sérvia está entrando em conflito com vários membros da UE, então eu recomendo muito este vídeo para vocês. Divirtam-se, a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.